Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para ter mais um dedinho de prosa com vocês para a gente conversar. Então o título do nosso vídeo hoje, ele é um título tanto quanto um pouco preocupante. Por quê? O título do nosso vídeo hoje é: você tem que aprender a aceitar certas coisas na sua vida. Por que eu tenho que aceitar certas coisas na minha vida? Aproximadamente 6 anos atrás, a minha família descobriu que o meu pai estava com câncer. E como vocês sabem, o câncer, quando ele chega na família da gente, ele gera muito desespero, muita preocupação, né, gente? Porque ninguém quer ter um familiar com câncer, ninguém quer ter isso, ninguém quer que essa doença chegue até a família da gente, até um parente da gente, uma pessoa querida pela gente, né? E ele pegou todo mundo de surpresa. O meu pai era uma pessoa que a gente nunca teve reclamação de dor, de doenças, alguma coisa assim, né? Mas ele também nunca gostou de ir no médico, né, gente? Que isso é uma coisa errada, né? E quando ele começou a ficar doente, sentindo dor de estômago, e a gente começou a se preocupar e ele foi pro médico, a minha mãe descobriu que ele estava com câncer. E ele já estava com câncer em estado terminal, gente. E para nós foi uma surpresa, claro, né? Depois que meu pai viajou, porque ele não fez o tratamento aqui, ele fez o tratamento em Curitiba. E quando ele viajou para Curitiba, no dia que ele viajou para Curitiba, ele arrumaram as malas para viajar, ele parou na porta, né, da casa que a minha mãe mora, e ele me deu um abraço. E a gente, toda vez que o pai viajava, a gente não tinha esse costume de se abraçar, de se beijar, de viver de muito nhenhenhê, porque eu não sou assim, de muito nhenhenhê. Então eu sou uma pessoa mais fechada, claro, né, cada um tem o seu jeito de ser, né, nessa questão eu não sou muito de ficar de agarramento. E ele parou na porta e ele me deu tchau, né, ele disse tchau, fia. E ele deu tchau e me deu um abraço e ele começou a chorar. E eu nunca vi meu pai chorar e soluçar daquele jeito. E eu olhei pra ele e falei: pai, pelo amor de Deus, para de chorar. Até parece que o senhor tá indo pra não voltar mais. E mal sabia eu que ele não ia mais voltar. Aí ele olhou pra mim e disse: olha, cuide da casa e cuide da mãe. Ele falou pra mim. E eu falei: ai, pai, vai logo, vai dar tudo certo, porque a gente descobriu assim, a gente achou que tava no começo, que dava pra relevar, que ia ter cura, que ele ia voltar e tal. A gente tava super confiante, né? É o que a gente procura, né, acreditar no começo. E ele viajou, né? Aí ele pegou e viajou. Ele ficou 3 meses lá. Normalmente, quando uma pessoa tem câncer, o médico, na maioria das vezes, em estados graves, ele dá 3 meses de vida e às vezes nem isso, gente, né? Como foi o caso do meu pai. Após 3 meses que ele tava com câncer, a gente descobriu que ele tava com câncer. 3 meses depois, o meu pai faleceu. E eu, aquela semana, quando minha mãe viajou, eu comecei a ficar bem preocupada no meu trabalho. E a gente trabalha mais preocupada, né? E eu cheguei na empresa, contei para algumas amigas, chorei, né? E fui consolada, claro, porque amigos, né, de verdade ajudam a gente em qualquer situação. E a gente começou a fazer campanha de oração na igreja, em todos os lugares, pedir ajuda. No Facebook, mandei para vários amigos, pessoas conhecidas, para os meus amigos de Joinville, pedi muita oração. Só que aí, gente, entra aquela parte da história que diz assim: há certas coisas na nossa vida que a gente deve aceitar e não questionar. E tem pessoas que se revoltam com Deus por causa disso. Por quê? Porque elas acham que Deus tem a obrigação de fazer um milagre. Mas e se o desejo de Deus não for fazer o milagre? Minuto de silêncio, é verdade. Às vezes Deus não é aquilo que Deus tem. E aí um dia a mãe mandou mensagem pra mim, dizendo pra mim pedir pro meu cunhado colocar o nome do pai na oração, porque o pai tinha piorado. E naquela noite, eu dobrei os meus joelhos e eu orei a Deus. E falei pra Deus: Deus, tira o egoísmo do meu coração, de querer que ele viva, se for pra ele sofrer.
Me dá um entendimento para que eu possa aceitar a perda dele, se essa for a decisão que o Senhor quer. Porque Deus não faz nada em vão. Deus não faz nada em vão. Ele age tudo ele tem pensadinho escrito para minha vida e para tua vida. Eu disse, Deus, se for para meu pai sofrer, se for para meu pai ficar rodando de hospital em hospital, fazendo quimioterapia, minha família sofrendo, minha mãe com meu irmão que levou um choque, para quem não sabe, eu tenho um irmão que ele sofreu um acidente lá em Joinville quando a gente morava lá. E minha mãe sofria muito com meu irmão na época, ele era muito dependente dela. Eu falei, Deus, se for para meu pai ficar sofrendo, então que o Senhor leve ele, deixe ele descansar. E coloque aceitação no meu coração, para que eu aceite e não me revolte e não diga, Deus tinha o poder de curar e não curou meu pai e vou me voltar contra ele, porque não, gente. Eu pedi para Deus, Deus, acalma o meu coração e faz com que eu entenda, que eu aceite isso. E eu comecei a pedir para Deus para me dar a aceitação da perda do meu pai, se fosse isso que ele tivesse. Mas se ele quisesse curar meu pai também, que ele curasse, a gente ia ser grato a ele pelo milagre. Só que, gente, o meu coração, a partir dali, ele começou a sentir que aquilo não ia acontecer, o milagre não ia acontecer. E dói o coração da gente. Esse ano vai fazer 6 anos que meu pai faleceu. E não vou dizer pra vocês que não dói. Dói muito a gente perder alguém que a gente ama. Só que o ser humano, ele é muito egoísta. Egoísta por quê? Porque eu não posso pensar só em mim. Eu não posso pensar, não, meu pai não pode morrer porque eu vou sentir saudade dele, ele tem que ficar vivo. Não, e se fosse para ele viver de hospital em hospital, fazendo quimioterapia, sofrendo? Vocês sabem o que é fazer uma quimioterapia? O meu pai fez a cirurgia para colocar o catéter e ele não aguentou e ele faleceu. Gente, câncer é uma doença maldita. Quem teve câncer descobriu, graças a Deus, conseguiu se tratar e curar a tempo. Sabe que o câncer é terrível. E o meu pai, ele já estava em estado terminal, gente. O câncer já tinha tomado conta do corpo inteiro dele. Não tinha mais o que fazer. O que restava pra gente? Se revoltar contra Deus e dizer, não, Deus, faz o que seja melhor pra ele. Então hoje, a reflexão que eu quero deixar pra você é: pare de ser egoísta e pensar só no que você quer. Às vezes você acha que tudo tem que girar em torno de você e não é assim. Às vezes você se questiona com Deus porque algo deu errado na tua vida. Porque não era pra ser assim, tá dando tudo errado, eu vou abandonar, eu vou desistir. Não é isso que Deus quer. Há males que vêm para o bem. Hoje em dia a gente sente saudades. A saudade corta o coração da gente. Quando vem uma lembrança, quando a gente vê uma foto, mas eu descanso em paz quando eu vejo uma foto dele sorrindo, porque eu sei que aonde ele está muito melhor do que aqui. Deus sabe o que poderia acontecer depois, né? Às vezes ia acontecer outras coisas com o pai que ia ser pior do que a morte para ele. Então Deus sabe o que faz. Se para ele foi melhor o descanso, aceito o descanso dele. Eu falei para Deus, eu aceito, Deus, leva ele, deixa ele descansar, não vou ser egoísta, porque eu não queria ver o meu pai sofrendo. E eu me lembro que a última vez que eu vi ele, que eu fiz uma chamada de vídeo pelo Skype para ele tinha um pé de uva lá na casa da minha mãe, quando eu morava lá, eu ainda não era casada, e as uvas dele estavam madurando, e eu fui no pé e arranquei um cacho de uva, e fui na frente do celular e mostrei pra ele. E ele não falava direito, ele só resmungava, né? E ele chamou a mãe e disse: olha, Banguela, que ele tinha o costume de chamar a mãe assim. Ele disse assim: a Franciele tá arrancando minhas uvas, menina, não arranque as uvas. Mas as uvas estavam maduras, né? Foi a última vez que eu falei com meu pai. Logo depois ele foi internado, ele adoeceu e no domingo pra amanhecer, na segunda-feira, meu pai faleceu. E até hoje, gente, quando a gente faz uma festa, alguma coisa em casa, a gente chora, a gente sente saudades, mas a gente entende que Deus, ele faz o que é melhor para cada um. Deus não vai fazer algo que é para o teu mal, para te prejudicar. Às vezes você reclama porque aquele trabalho não deu certo,
porque o cursinho que você se colocou não deu certo. Tem coisas que às vezes não é para ser, não se questione. Peça para Deus sempre fazer o que for melhor para você. Deus faz o que for melhor para mim, para que nada dê errado. E Ele vai fazer. Então eu espero que vocês possam levar essa mensagem para a vida de vocês, essa reflexão. Não peça para Deus fazer o que é certo para você. Peça para Deus fazer o que é certo para a tua vida lá na frente, porque você enxerga o hoje, Jesus enxerga o amanhã, Deus enxerga lá na frente a sua vida. Então eu quero deixar essas palavras para vocês. Um beijo no coração de vocês, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!